Bom, Matheus, a palavra do dia para a gente discutir aqui com o torcedor é uma que a gente já conversou em lives anteriores, que é a competitividade. Para todo mundo que assistiu Juventude 2, Vitória 0, e quem acompanhou também o que aconteceu nas outras rodadas do Brasileirão, ficou evidente que faltando um jogo para finalizar a rodada, aí, com 9 jogos disputados, o Vitória talvez não seja injusto dizer que foi a única equipe que não competiu na primeira rodada da Série A e, o que é ainda mais grave, não competiu contra uma das equipes tecnicamente mais frágeis do campeonato, Matheus. Ainda é muito cedo para a gente fazer derrotismo, obviamente, ou sinalizar qualquer tipo de crise, mas o começo de campeonato de 2024 ele é muito bem lembrado de todo mundo, né? Inevitavelmente ele volta à memória depois de a gente assistir situações, especialmente como a do primeiro gol, em que o Vitória tinha uma boa postura na partida, fazia coletivamente um bom jogo até então, tinha mais o controle da posse de bola, fazia bem a perda, o perde pressiona sem a bola, e simplesmente numa jogada absolutamente fortuita, num, num lançamento do Juventude buscando o centroavante, o Vitória não pressionou o zagueiro, o centroavante teve uma disputa individual com o Neres que foi extremamente frágil para tirar o espaço, ganhou com uma facilidade assim de juvenil. O Juventude saiu na frente sem grande mérito, né? Com um tipo de lançamento que assim, todas as equipes da Série A vão fazer contra a gente, Matheus. Mas eu queria te ouvir sobre essa fragilidade do Vitória e uma oportunidade de a gente voltar para aquele debate que a gente fez em lives anteriores sobre esse dilema entre um time que é conhecido por seu DNA competitivo e, por sua vez, um time que busca ser mais impositivo. Já deixo essa pergunta para você, Matheus. Dá para dizer que com esse time mais técnico que o Vitória tentou entrar em campo contra o Juventude, ele está tentando ser mais impositivo, aí com o ônus de perder um pouco da competitividade, da intensidade que marcou o trabalho de Carpini na Série A do ano passado? Então, Rafa, perdão. Então, né, um começo de campeonato que a gente não esperava, né, apesar de já ter alertado, pelo menos aqui, a gente já alertou algumas vezes, né, que a gente vinha observando em outras partidas, que o Vitória não, tinha, às vezes, o poder da bola, mas não chegava a ser efetivo, né, principalmente lá na parte ofensiva, né. Então, de fato, não tem derrotismo, né? Primeira rodada, o campeonato longo, mas o sinal precisa ficar sempre alerta, né? Não pode se acomodar, não pode achar que é a primeira rodada que tudo bem, não é assim. Os mesmos 3 pontos que valem nessa primeira rodada vão valer lá também na 38ª. Então, de fato, a gente precisa ficar em alerta, né? Em relação a esse DNA, que a gente já fez live aqui, a gente pode até aprofundar mais também falando dessa questão de competitividade e de proposição, né? Vamos falar assim. Isso eu acho que já era um desejo até do próprio Carpini desde a chegada dele, né? Que ele comentava no ano passado que não era a forma ideal que ele gostava de jogar, a forma como ele gosta de jogar, mas teve que se adaptar, né, ao elenco que tinha em 2024 e acabou se tornando bem competitivo com o elenco que ele tinha. Então eu acho que ele de fato está tentando impor o seu DNA de um time mais propositivo e a gente já comentou, já debateu isso em live aqui, que isso não é simplesmente virar uma chavinha, isso leva tempo, isso leva adaptação, movimentação de atletas, pensamento. Então, tem N situações que impactam, né, nesse desempenho, saindo de um time competitivo para um time mais propositivo. Se a diretoria, se a torcida tiver paciência, né, acho que a palavra é essa, para esperar virar essa chave de um time com DNA para um outro time com outro DNA, eu acho que pode acontecer. Né? A gente tem atletas no elenco que são mais técnicos do que a gente tinha ano passado, logicamente, né? Tem uma qualidade um pouco melhor, mas essa virada de chave vai levar um tempo.
Duas questões aí, Matheus. Retomando um ponto que a gente já tinha falado nessa live anterior, é que a gente reconhece que o futebol é um jogo em que você inevitavelmente vai tomar riscos, né? Portanto, o seu DNA ele reflete sempre aquilo que você está tentando priorizar e, por sua vez, aquilo que você está, digamos assim, escolhendo tomar riscos, né? Então, quando um time, o que a gente conversou bastante sobre isso é quando um time tenta criar esse DNA de ser competitivo, a própria ideia de um time competitivo, normalmente ela é utilizada para equipes de menor investimento. Né? Dificilmente você vê um time que é muito dominante, um comentarista vai lá e fala, olha, esse time compete. Normalmente, quando você elogia alguém que compete, é que você está dizendo que, apesar das condições técnicas não serem boas, ele consegue competir. Né? E era exatamente esse o estágio do Vitória no segundo turno do ano passado. E a consequência disso é que quando a gente escolhia ser um time competitivo, a gente tinha dificuldade, especialmente dentro de casa, quando os adversários davam a bola para a gente sofreu e tentamos fazer essa virada de chave para agora dar um outro tipo de risco, né, Matheus? Que é de ter um jogo, um time um pouco mais técnico. Ali a gente viu o Wellington Rato entrando, o PP, Mateuzinho vai voltar, o PP jogando como titular, em algum momento o Mateuzinho também vai começar a compor esse time como uma referência técnica, fazendo essa virada e, por sua vez, necessariamente abrindo mão de um pouco de competitividade, de vigor físico, de capacidade, né, de competição e de entrega, que o próprio Carpini está denunciando como algo em queda no Vitória. E isso é sim, bastante preocupante, né, Matheus? Porque, e aí a pergunta que se acende para mim nesse momento é o seguinte, Matheus, será que a gente está tentando fazer essa virada, correndo o risco de tentar uma coisa, ou seja, de não alcançar aquilo que a gente quer, e, por sua vez, também perder o que a gente já tinha? Ou seja, a gente está tentando deixar de ser competitivo para ser propositivo, e no fim das contas a gente não tá conseguindo ser nenhuma das duas. sim. Isso é preocupante, né? E eu acho que cai muito nesse ponto de que eu comentei em relação à paciência que a diretoria vai ter, se vai ter. A torcida com certeza não vai ter, porque a torcida quer o resultado, né? Não vai ter essa paciência de esperar, agora o meu time vai jogar com a bola no pé e vai ser bonito, vai ser legal, então vamos ter paciência. Esperar não, não vai acontecer isso, né? Então, de fato, tem que existir uma convicção dentro do staff lá com o Carpini, seus auxiliares e da própria diretoria que o Vitória vai conseguir jogar sim. Né? Eu vou deixar de ser competitivo e vou ser propositivo agora. Eu tenho convicção que eu vou conseguir jogar sim, que eu acho que não tem, tá? Aí já é a opinião. Mas, de fato, é preocupante, porque fazer isso no meio de uma Série A, que a gente sabe que, como eu comentei aqui há pouco, os mesmos 3 pontos que deixou de ganhar agora vai valer os mesmos 3 pontos da 38ª rodada, eu acho que não é o momento ideal para tentar se fazer isso. Né? Lógico que nos primeiros jogos do ano, Campeonato Baiano, nos primeiros da Copa do Nordeste, a gente já falou sobre isso aqui, era natural que o Vitória tivesse que ser propositivo por conta da fragilidade dos adversários, né, de menor investimento, de menor técnica, né? Então, de fato, o Vitória teria que ser propositivo. Mas fazer isso, tentar fazer isso no início de Série A, eu acho muito arriscado. Pois é, e aí a gente lembra que o Watson já tinha, inclusive, falado na live que a gente fez aqui sexta-feira, preocupado com essa ideia de que o Vitória vai querer enfrentar na técnica determinadas equipes, ainda que tecnicamente contra o Juventude o Vitória tem até alguma capacidade de se sobressair, mas na minha opinião o que a gente viu foi exatamente isso, uma queda emocional da equipe que é uma constante, né? Toma o primeiro gol e se abala, porque taticamente e tecnicamente, para mim o time deu mostras de que teria sim capacidade de competir contra o Juventude, só que extremamente frágil, Matheus. E é um filme que a gente já viu no começo do ano passado com o Léo Condé, uma vitória que vinha de um campeonato baiano competindo e de uma Série B também competindo, e chegou numa Série A, a realidade bateu com força e a gente tomou alguns vareios fora de casa. A virada para o Carpini foi justamente nessa capacidade de o Vitória
admitir que não tinha tanta condição de se sobressair, fechar a casinha e, enfim, se defender, né? E esse 11º lugar talvez tenha jogado a gente de novo nessa ideia de que seja possível dar um passo maior do que a perna. Sim, Sempre concordo. um perigo, o que é sempre um perigo no futebol, Matheus. E aí eu acrescento um outro ponto, que a gente está sempre adiando o momento aí de falar sobre o impacto da saída de Wagner e Esteves. Em algum momento a gente vai ter que fazer uma live só disso, mas para mim, em alguma medida, isso também compromete quando você faz uma montagem de elenco, independentemente se é focado em ser reativo ou ser propositivo, você não contava com a saída de seu principal Sim, zagueiro e seu principal lateral. E aí você tem que se virar em, por exemplo, contratar um Jamerson, que é muito mais reativo do que impositivo, né? De ter que se virar para colocar primeiro um Alter pela esquerda e agora um Neres pela esquerda, que para mim, a gente vai, em algum momento também vamos falar sobre isso, mas para mim ficou muito claro que o Vitória vai ter que jogar com o zagueiro canhoto, tá? Não tem capacidade de você enfrentar atacante destro com um zagueiro que não sabe usar a perna esquerda, nem para interceptar, nem para fazer a cobertura junto ao lateral. O Neres fica completamente torto, tá? Não vai dar para o Neres jogando pelo lado esquerdo. e E pode aí, impactar no desempenho até do próprio Jamerson, né? exatamente, aí é uma bola de neve, né, Matheus? Mas aí o Sim. ponto o Vitória, independentemente de estar sendo reativo, sendo propositivo, a sensação, para além disso, é de que também está tentando achar algum jeito, alguma forma de jogar diante da circunstância. Que não conseguiu repor o zagueiro, não conseguiu repor o lateral à altura. O próprio Carpini reconheceu na coletiva que, com essa história aí de jogar com um falso 9, ele está tentando ainda achar um novo jeito, só que assim, ele está tentando achar um novo jeito, com a Sul-Americana batendo na porta, com a segunda rodada da Série A batendo na porta. Será que a mesma situação vai acontecer, Matheus, do Fábio Mota dizendo na 8ª rodada que o campeonato começa agora? É, e o que vem dessa diretoria, não sei, assim, eu posso esperar de tudo, né? Lógico, a gente viu e sempre vê algumas cortinas de fumaça, né? Que são mostradas quando existe um revés, existe alguma uma situação adversa. E não vai me surpreender se de fato isso acontecer de novo, né? Lógico que a gente vai pegar adversários difíceis aí nas próximas rodadas, né? Tem Flamengo, tem acho que Atlético Mineiro, mas esse primeiro jogo a gente pegou um time do nosso campeonato, né? É um time que vai confrontar direto aí, espera, né? A gente imagina, não vai conseguir enxergar lá para frente o que é que vai acontecer, mas a gente imagina que o Juventude vai ser um time do Campeonato do Vitória, vai estar brigando ali para manutenção na Série A, uma vaga de novo ali em Sul-Americana, né? Mas eu acho que pode acontecer de novo, vir uma nova desculpa, se continuar, né? Espero que não. Lógico que a gente tá falando aqui de situações que a gente enxerga, mas lógico que a gente não vai torcer nunca para que isso aconteça. A gente quer que dê certo, né? A gente torce para que dê certo. Mas em caso de não dar certo, não vai me surpreender de vir novas cortinas de fumaça da diretoria, não. Pois é, eu vou pautar aqui para a gente comentar um aspecto que pouquíssima gente está notando. A gente já tinha falado na live pós-Bavi do primeiro jogo da final. Sim, Uma primeira vez que o Carpini sinalizou numa coletiva que ele estava descontente com o comportamento psicológico e nível de energia da equipe. É um tipo de comentário que não é comum você ver ele fazer. E esse mesmo comentário voltou na coletiva pós-jogo contra o Juventude, agora do Carpini acusando, dizendo que a energia do jogo ela não serve para os próximos jogos. E aí eu vou recuperar aqui primeiro o Bavi, depois o Juventude, para a gente comentar aqui, Matheus. Viver o que nós estamos fazendo mais com mais desejo um pouquinho, porque a gente de fora ali observa, mas às vezes não consegue dar informação, então o atleta ali ele pode modificar alguma coisa. Tivemos ali 3 ou 4 bolas paradas do adversário, onde todas do Gabriel Xavier posicionou onde ele fez o gol, e nós passamos o primeiro todo sem escorregar um pouquinho a nossa linha ou trocar um homem. Foi ele falando sobre a falta de desejo no pós-Bavi.
da equipe e agora a gente vai colocar ele contra o Juventude. Agora a palavra não foi desejo, a palavra agora foi que faltou energia da equipe. E eu sou muito sincero, não vou ficar aqui contando história para o torcedor. Quando eu preciso defender os atletas individualmente, o grupo, enfim, eu defendo e sigo defendendo. A gente, nos erros e nos acertos, nós estamos juntos. A responsabilidade não é só deles, é minha também, é de todos nós, e a gente divide ela. Mas a nossa energia, o que foi apresentado hoje, não serve nem para quarta, nem para domingo. Esse não é o Vitória que conseguiu um grande feito ano passado, conseguiu um início, uma arrancada tão boa no ano de 2025, alguns objetivos alcançados e outros não, mas a gente hoje foi um pouco aquém do que nós somos. Então, isso pouco vai ser aproveitado para nossa sequência. Nós precisamos. E aí, Matheus, para além disso, a escolha da palavra, eu acho que pelo fato de ser a segunda vez em que ele está usando essa gramática ligada a desejo, comportamento, energia, isso fica bem claro para mim que a primeira vez não foi à toa, sabe? Porque às vezes na coletiva, ali no calor do momento, o treinador usa a palavra errada, não é o enfoque que ele queria dar e aí acaba saindo. Mas quando ele fala isso duas vezes, para mim fica bem claro que tem uma coerência nisso que ele está querendo dizer. Inclusive, nessa coletiva contra o Juventude, ele falou sobre a tomada de decisão da primeira linha de defesa, que está faltando mais atenção, o encaixe não está funcionando, mais competitividade e atenção, que é o tipo de coisa que me preocupa bastante, Matheus, porque o Carpini não costumava falar sobre isso. E aí, para além de ele falar do aspecto tático, que ainda está buscando um encaixe ideal ali com o 4-3-3 falso 9, primeiro com o Mateuzinho, agora com o Rato, agora com a chegada dos dois extremos. Com certeza ainda vai haver mais mudanças, novas tentativas de encaixe, ou seja, taticamente é um Vitória que ainda está em processo de se encontrar, para não falar ainda do Claudinho, né? Ou seja, a lateral direita está mudando, os volantes ainda não são muito claros quem vai jogar, o PP tá chegando agora, os dois extremos estão chegando agora, então o Kaiser está chegando agora. Então o Vitória ainda é um time com os 11 em formação, tecnicamente em formação, taticamente em formação, e para além disso, Matheus, a ênfase do Carpini é no aspecto emocional, ou seja, você percebe que em quase todas as dimensões do jogo, o próprio treinador reconhece que é uma equipe com problemas. Eu queria te ouvir ainda mais sobre esse aspecto comportamental que o Carpini tá falando, porque, olha, me preocupa muito, Matheus, essas palavras dele aí. Quando ele toca nesse aspecto fora de campo e bola, é mais preocupante quando o problema é só campo e bola, né? Quando ele fala ali que a energia não vai servir para nem a energia do jogo de sábado não vai servir nem para quarta nem para domingo, ou seja, não adianta aquela energia que está tendo. E ele falou também em relação a compromisso, acho que essa palavra também me preocupa muito, compromisso, né? Falta de compromisso, né? E falta de compromisso em qual aspecto? Né? Do jogo jogado, do compromisso técnico, do compromisso tático, do que é essa falta de compromisso, né? Quando foge dessa esfera de campo e bola, acho que passa a ser muito mais preocupante e é muito mais difícil até de corrigir, de ajustar, porque você está envolvendo pessoas, está envolvendo alguns processos que pode não estar agradando algumas pessoas, né? E acaba ainda chegando pessoas novas, atletas novos, né? E isso impacta, né? É mais difícil ainda de tentar contornar, de tentar corrigir uma situação quando sai dessa esfera, né? Então, é mais um ponto de atenção, é mais uma situação para a gente ficar de olho aberto, ver se de fato passar a analisar, né, nos próximos jogos essas situações, passar a observar com outros olhos, não mais só a parte de campo e bola técnico-tático, mas também nessa parte comportamental dos atletas dentro de campo, né? Que isso também, que ele fala de compromisso, de energia que não tem, que não serve, isso é tudo dentro do próprio campo, mas como já reforçando aqui, não envolve a parte de técnico-tático, aí já é diferente, já é parte comportamental do E aí, atleta pra dentro do gente jogo. que tá fora do dia a dia dos treinamentos, é ainda mais complicado, Matheus, pra gente ter Sim, informações ali, ter o feeling mesmo do dia a dia
de como que está o vestiário, de como que está a relação do clube, né? Desde o porteiro até o presidente. Às vezes o clima do clube contribui muito para essa baixa na energia que o Carpini está falando. Então a gente vai ter que ter auxílio dos nossos parceiros que estão acompanhando o dia a dia, especialmente do nosso William Falcão, para ajudar a gente ao longo das próximas semanas a compreender o que está acontecendo internamente no Vitória. A gente lembra que o contexto de chegada do Carpini do ano passado foi de reformulação, né? De tirar as maçãs podres, algumas lideranças ali no elenco que não estavam mais fazendo bem para o dia a dia do Vitória. Foi o caso do Dudu, do Rodrigo Andrade, do Matheus Gonçalves. E agora o cenário é diferente. O Carpini montou esse elenco. Então, no ano passado ele podia acusar que tinha algumas peças que ele não montou e que não serviam para ele, mas agora é diferente, agora ele montou. Então, como que ele está se queixando do comportamento dos atletas que ele mesmo trouxe? É uma questão relevante que fica para a gente pensar aí ao longo das próximas semanas. Tem Copa Sul-Americana quarta-feira, a expectativa é muito alta para a Copa Sul-Americana, que a torcida fala, que o presidente fala em final, a torcida entra na onda. Eu acho que vai ser muito bom a gente ver, porque competições fora de nível internacional, elas sempre exigem muito desse aspecto competitividade, Matheus. E aí, para além da questão técnica e tática, é o momento realmente que a gente vai ver se esse emocional vai funcionar, especialmente se o Vitória começa o jogo, por exemplo, num contexto adverso, que é o que tem sido aí chave, como um dos nossos gargalos, dessa capacidade da gente reagir, do Carpini ter um plano B ali para reagir à circunstância quando ela não começa favorável, e justamente é nesse momento em que as equipes frágeis psicologicamente são testadas, né? Vamos ver aí na Copa Sul-Americana e também no confronto contra o Flamengo, 2 jogos dentro de casa, como é que esse emocional do Vitória vai se testar, e se essa palavra energia, desejo, se ela vai voltar a aparecer nas coletivas de Carpini. Se ela voltar, a gente necessariamente vai ter que voltar a falar desse assunto nas nossas próximas lives, Matheus.